todos, bem-vindos à minha primeira live. Olha só, todo mundo está acostumado a me ver lá pela página do Joelson, mas hoje eu estou aqui assumindo risco, né? A gente se esconde às vezes na página do marido, mas hoje é aquele dia. Enfim, chegou o dia de fazer a primeira live. Hoje, segunda-feira, como é dia de realizar, nada como a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre esse processo e esse ciclo de realizações que começou na minha vida. Afinal, eu era uma procrastinadora e ainda me considero. Não vou falar que eu era, porque ainda me vejo assim, ainda me vejo empurrando muitas coisas, mas hoje eu me reconheço. E isso tem me ajudado e muito nesse processo. Eu posso dizer que nessa pandemia, quando começou, a primeira coisa que eu falei para o meu marido foi: nesse momento, ou a gente sai melhor, né, ou vai sair pior. E graças a Deus hoje eu posso olhar para trás e ver o quanto eu evoluí, o quanto eu tenho realizado novos sonhos, novos projetos, o como eu resgatei sonhos antigos e como muitas coisas na minha vida estavam lá paradas e que também não me cabiam mais. Sabe aquela história de você querer calçar um sapato que não te serve, você querer algo que não é para você? Então, às vezes, nós precisamos ter esse tempo de nos olhar para nós e seguir em frente. E é assim, devagarinho, um passinho de cada vez e a gente chega lá. Hoje eu fiz essa live sozinha, semana que vem eu tenho uma convidada muito especial, que é a Mari Organizer, que ela trabalha com organização. E ela me ajudou muito nesse processo, que hoje vocês veem, tem esse cantinho aqui, que eu faço os vídeos de manhã, o meu marido faz os treinos aqui também, e aqui era um cômodo da nossa casa, do nosso apertamento, né, do nosso apartamento, que era um reflexo de como eu estava, com muitas coisas acumuladas. E chegou este momento de parar, de tirar tudo para fora e recomeçar. Ver aquilo que não é bom, aquilo que não serve, que muitas vezes nós reclamamos de coisas que não conseguimos, mas a verdade é que são coisas que não nos servem mais. Deixa eu dar um oizinho para quem está chegando aqui. A Maria Bento. A Maria Bento também é uma mulher que realiza. Ela faz coisas maravilhosas, ela faz uns drinks de flores lindos, maravilhosos. Ju, Karine Santos, Paulo, unhas habilitadas, muito bem. Fico feliz em ter vocês aqui. E para começar, eu vou ler novamente o versículo que eu li hoje pela manhã, que está lá em Filipenses 4:7. Muitas vezes, só para quem ainda não acompanha os vídeos que eu faço de manhã, nós temos esse costume de deixar tudo para a próxima segunda. Eu era assim. E essa história de deixar tudo para a próxima segunda, o que acontecia? Chegava na segunda eu não fazia, na terça eu não fazia, na quarta-feira eu já deixava para a próxima segunda, ou inventava outros planos, outros propósitos que eu acabava não realizando. E aí eu estava com 3 faculdades inacabadas. Para quem pode perceber que a Kátia mora Nutri, mas essa faculdade está em andamento, que foi um desses processos de resgatar um sonho, e eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer a faculdade para aquilo que o momento me direcionava, e eu acabava não conseguindo concluir. E até eu acredito que pessoas que têm várias habilidades, assim, eu me considero assim, por exemplo, eu falo bem, eu me dou bem com as pessoas, a gente às vezes fica meio perdido no que fazer. E na minha vida aconteceu isso, eu comecei a fazer uma faculdade porque eu estava trabalhando na área, não consegui pagar, deixei pra frente, entrei na área de educação, afinal, sempre gostei de trabalhar com crianças na igreja, comecei a trabalhar, comecei a fazer pedagogia, odiei a faculdade, admiro quem conseguiu, mas eu não consegui realmente por não gostar. Comecei a fazer letras, e a faculdade de letras também foi aquela questão para encurtar o caminho, afinal já estou na área da educação, vou fazer uma faculdade de letras, porque era 3 anos e mais 1 ano eu faria pedagogia. Resultado, também não consegui.
E em 2018 eu comecei porque eu sempre gostei da área da saúde, comecei a namorar a área de nutrição, até por comer muito errado, por fazer dieta muito errado. E eu comecei a namorar essa área. E o ano passado eu fiz um agora ou nunca, agora vai. Porque é uma faculdade que eu estou fazendo por prazer, afinal já tenho um concurso, então não foi aquela questão, eu quero crescer na área, não. Estou fazendo uma faculdade porque eu gosto. E desde 2020 eu tenho procurado olhar mais para mim e fazer as coisas que eu gosto, as coisas que me agradam. Isso tem melhorado muito. A Josi tá aqui, a Mari tá aqui, semana que vem somos nós, hein? A Mari, ela tá me ajudando nesse processo e o próximo passo vai ser amanhã, eu vou tirar todas as roupas do armário. Sabe essas faxinas? Deixa eu limpar um pouquinho, que eu tô até suando aqui. A gente fica tirando as roupas aos poucos e amanhã eu vou tirar tudo, eu quero tirar tudo. Essa mudança tem sido radical na minha vida e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, que às vezes a gente não sabe por onde começar. E eu falei bem assim, como o vídeo é 1 minuto, eu peguei muito leve essa parte. Mas vamos lá, Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando a gente fala em paz, quando a vida da gente está uma bagunça, não tem paz, não tem tranquilidade. A verdade é essa, a gente não consegue ter paz. E quando eu falei sobre o quartinho, vou repetir um pouquinho para quem não chegou aqui, a Joel está ansioso. Alessandra, é a primeira live, Alessandra. Eu quero fazer com você, hein? A Rô tá aqui também. E quando eu tive essa decisão de tirar tudo, não foi fácil. Porque eu comecei a ver livros de projetos inacabados, sonhos inacabados, e eu comecei a ver, isso me serve? Isso vai para minha vida? Não, isso não vai. Então, vai para frente, joga fora. Sapato, tá usando? Vai para doação. Vendi algumas coisas, ainda deu para fazer um dinheirinho que nos ajudou bastante, que inclusive custeou essa reforma. Uma parte dela. Uma parte dela foi custeada através das vendas. A gente tinha armário que era para guardar coisas, e aí não tinha onde colocar esse armário, então eu teve que desfazer das coisas e do armário. Então não é fácil. Fer tá aqui também, é bom ter vocês aqui. Então eu resolvi, eu já estava há muito tempo querendo começar a fazer essas lives, para que a gente tivesse esse tempo de compartilhar essas experiências e conversar com pessoas que nos ajudam nisso. A Alessandra também, ela foi uma pessoa maravilhosa, que me ajudou muito, às vezes nem diretamente ela comigo, mas dentro daquilo que ela coloca lá no canal dela, foi uma pessoa que me ajudou muito. O conteúdo da Alessandra, as nossas conversas, assim, me ajudaram e muito nesse processo de descobertas na minha vida. E aí começou, né? Por onde começar? Um passo de cada vez. E eu comecei a ver em mim onde eu errava, onde eu pisava na bola. Eu comecei a compartilhar e foi muito bacana esse ciclo de realizações. A segunda-feira a gente começa assim, não, segunda-feira eu vou começar, eu vou fazer a caminhada, aí chove. Aí então fica para terça, para quarta, para quinta, é sempre assim, não é? E aí quando você vê, já foi uma semana inteira, e já foi outra semana, e já foi outra, e nós ainda estamos ali, parados nesse processo. E a verdade é que a gente para, mas o tempo passa. Tem aquela história, a fila anda, né? E infelizmente o tempo passa para nós. Então nós temos que correr atrás. Sim, nós nunca é tarde, não, a gente nunca é tarde para recomeçar. Só que também tem aquela questão do tempo que você vai usufruir disso, que você vai usufruir desse sonho, você vai usufruir desse projeto, e aí é aquele tempo, recomeça, começa a fazer, começa a agir, veste o seu melhor sorriso e vai, segue em frente, porque realmente vale a pena. E quando eu leio esse versículo que fala, a paz que excede todo entendimento, muitas vezes nós não sabemos por onde começar. Deixa eu dar um oi aqui para Sil, casinha da Ana, muito bom ter vocês aqui.
Já manda pras amigas, gente, que a gente vai ter esse bate-papo toda segunda-feira. E eu quero algumas vezes estar sozinha e outras vezes com pessoas muito especiais. E na próxima semana, ó, eu vou abrir caixinha de perguntas e eu quero que vocês respondam e mandem lá perguntas pra gente já colocar pra Mari, hein? Que a Mari, olha, entendi muito. Eu vou até marcar depois no finalzinho dessa live o arroba dela pra vocês terem esse acesso ao conteúdo dela também. A Fer colocou aqui, aí eu como mamãe me vi assim por um tempo, Kátia. E também tive uma luz que hoje me acordar e hoje em paz comigo e uso o que tem e vou fazer. É isso mesmo, Fer. Às vezes a gente se apega muito ao que não tem e esquece daquilo que nós temos. Então não é tarde. Às vezes é tarde. Vamos falar a verdade. Por exemplo, né? Se eu for lá hoje, eu tenho 39 anos, se eu entrar numa aula de balé, hoje, eu não vou ser uma bailarina profissional, eu posso realizar o meu sonho. Eu não vou entrar lá no balé, no Bolshoi, não é assim? Porque o meu tempo foi lá atrás, quando era criança. Mas eu posso realizar esse sonho e ser feliz com esse sonho dentro dessa possibilidade. O importante é não chegar aquele momento da vida e falar agora não dá mais. Não é? Então não é tarde. Eu sei que a faixa etária que me acompanha aqui é da minha faixa etária para cima, um pouquinho para baixo, mas é da casa, eu vou colocar dos 25 mais. Então ainda dá tempo. Quanto antes a gente começa a fazer, mais rápido nós vamos concluir, mais fácil será esse processo na nossa vida. E esse da live foi uma coisa assim que eu estava enrolando já fazia tempo, e eu falei, não, semana passada Mari, vamos fazer? Vamos fazer esse projeto para que sim, nós possamos unir as nossas forças e recomeçar, gente. E por onde começar a realizar? Começa ali. Vamos até assim, puxar um pouquinho para Mari, não foi por onde eu comecei, mas se eu fosse olhar para trás, hoje eu começaria pela organização. É tirar tudo, ver o que serve, o que não serve, que né, quando eu tirei aqui as coisas do quarto, eu vi o quanto as coisas não cabiam mais na minha vida. E detalhe, eu tenho 11 anos de casada, então são coisas que dentro desses 11 anos também a gente já acumulou. Algumas coisas que eu trouxe da casa da minha mãe, que eu trouxe da minha vida de solteira. E aí, são coisas que não me cabem mais. E eu preciso abrir espaço para o novo, não é assim? Às vezes a gente olha o armário, eu tô numa fase assim, eu olho meu armário, tá cheio de roupa, tá cheio. E eu já tenho até uma perguntinha pra Mari, já engatada aqui pra semana que vem. Mas, e aí toda vez que eu vou sair, eu pego as mesmas roupas. Por que eu tenho tanta roupa e parece que eu não tenho? Porque aquelas lá, ou não serve, ou eu não estou usando, ou eu não gosto, ou às vezes está precisando consertar e não conserta, às vezes precisa fazer um ajuste, ou precisa costurar um buraquinho que eu mando lá para minha mãe, ou fazer uma barra, e aí acaba não fazendo, e são roupas que não servem. Então, se hoje eu fosse começar, por isso que a semana que vem já vai ter a primeira convidada, que é a Mari, já nesse sentido, para que a gente se organize e que esse dia, nesse processo de realizar, seja assim transformador para todas nós. Para mim, assim, uma das coisas que foi muito boa essa rotina de meditação diária, porque eu tinha assim meu momento com Deus. Não vou falar, eu não tinha meu momento com Deus, mas eu não tinha rotina. E hoje eu vou falar para vocês, eu posso abrir mão de muita coisa de manhã, mas eu não abro mão do meu tempo com Deus. Às vezes vocês podem ver que o vídeo ele é corrido. Eu gravo um vídeo muito rápido, eu às vezes corto o comecinho e o final só para postar, porque eu não abro mão de ter o meu tempo com Deus. Deixa eu dar um oi aqui, Gilberto Fonseca. A Thaisinha, um beijo para você, Thaís. Você mora no meu coração. Aqui a Fer, obrigada, Fer. Se alguém tiver pergunta, já manda na caixinha de pergunta que eu respondo para vocês. Mas muitas vezes a gente não sabe por onde começar. E esse versículo, ele é uma chave, né? É interessante que a gente fala muito sobre... A gente fala não. Nós ouvimos falar muito sobre chaves, né? Chave para isso, chave para aquilo. Tanto em pregações,
como o pessoal que é coaching, fala-se muito sobre chave. E a paz é uma chave. Então aquilo que está tirando a tua paz já é um sinal de por onde começar. Mas às vezes não sabe como. Às vezes nós olhamos, nós queremos ir muito além do que nós conseguimos. E nesse período da minha vida que eu comecei ao passinho de formiguinha, cada semana pegando uma coisa para fazer, seja fazer uma atividade física, seja melhorar a alimentação, seja ter um tempo de rotina com Deus, seja cuidar mais de mim. Vocês sabem que assim, depois que eu comecei a trabalhar em creche, eu me larguei. Eu ia trabalhar às vezes de coque, batom no cabro-mão, né? Mas hoje assim, de manhã eu me arrumo, e isso tudo foi parte desse processo também. Então são coisas que nos fazem bem. O realizar, nunca é tarde pra gente começar. Seja fazer uma unha, seja passar um batom todos os dias, seja sorrir mais, seja cuidar melhor da casa, seja cozinhar melhor, seja comer melhor, seja às vezes dar mais atenção para os filhos, que eu sei que muitas de vocês às vezes se sentem culpadas por isso, né? Então ter aquela organização do tempo para dar uma atenção maior para os filhos, isso é um passo a passo do realizar. E sim, gente, nós conseguimos, devagar e sempre. Eu sei que uma hora vocês vão olhar para trás e vão ver o quanto vocês já caminharam. Olha lá, um beijo para Sila, um beijo para Sura que tá entrando aqui. Um beijão. Gente, estou muito feliz de ter vocês aqui. Vocês não têm noção da ansiedade que eu tava de fazer esse bate-papo. A gente fica numa ansiedade, não sabe se vai dar certo, se vai ser bom. Aí arrumo, aí peguei água, não bebi. Nem sei se eu bebi. A gente bebe uma água, a gente se prepara, pensa em pessoas, porque quando as coisas começam a dar certo pra gente, nós queremos compartilhar. E isso pra mim tem sido maravilhoso, eu poder compartilhar desse processo e ver que pessoas também estão entrando. Olha, eu também estou realizando, eu estou resgatando um sonho antigo. Ou às vezes me liga, teve uma vez que uma amiga minha me ligou que estava desanimada. E eu falei assim, olha, mas você estudou para isso, vamos lá, vamos fazer, vamos correr atrás. E aí quando você vê que deu certo, isso traz assim uma alegria muito grande de ver que sim, dá certo. A questão é como fazer. É um passinho de cada vez. É entender. Eu comecei, como eu falei, eu comecei a ver que na segunda-feira a gente deixa. Na terça-feira já começa a desanimar. Na quarta-feira é aquele dia que já era. Já começa a desandar. Aí eu sempre coloco, né? Segunda-feira é dia de realizar. Terça-feira é dia de se manter forte. Olha só, eu fiz pouco, mas eu fiz. Ou não fiz nada, mas eu vou fazer. Quarta-feira é aquele dia assim de você pôr na balança, você equilibra. Põe aquele equilíbrio, olha, eu fiz isso, dá para melhorar? Ou vou continuar no mesmo ritmo? Ou eu não fiz nada, mas ainda dá tempo? E na sexta-feira, na quinta-feira, eu gosto muito assim, porque às vezes a gente se prende muito no passado. Ai, tô suando aqui, gente. Eu acho que é ansiedade. E tá quente também, tá muito quente aqui. Eu liguei o ventilador, mas tava fazendo barulho muito forte. Na quinta-feira é aquele dia gostoso, que a gente gosta de relembrar, só que a gente tem que pensar. Não sei se você conhece alguém assim, ou se você é assim também. Às vezes a gente conhece, às vezes a gente é assim. Olha, as crianças do meu tempo é que sabiam brincar. Olha, os adolescentes, a juventude de tal época é a juventude que sabia das coisas. Mas se você conversar com pessoas com 10 anos de diferença, sempre a infância dela foi a melhor, sempre a juventude dela foi a melhor. Por quê? Porque quando eu era criança. Eu aproveitei a minha infância. Como você pega uma criança hoje, ela vai aproveitar do jeito dela. São gerações diferentes. Então o passado não é para ficar preso lá no passado. Então quando você vai relembrar, cuidado para não ficar se alimentando daquele passado e querer viver lá novamente, num lugar que não dá para voltar. Ou ao contrário, teve uma infância muito sofrida
E aí olha lá atrás e só começa a lembrar tristeza, só começa a lembrar dor, não consegue lembrar coisas boas. Gente, passado é um lugar pra gente passear. A gente passeia, quinta-feira é aquele dia gostoso. Passeia lá atrás, na sua infância, na sua juventude, de preferência em momentos que eu tenho certeza que não foi só uma ou duas vezes, que nós olhamos para trás e lembramos daqueles momentos que foram muito difíceis. Sabe aquele momento que parecia que não tinha saída? E você venceu. Olha só, você chegou até aqui, não é? Às vezes é difícil. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas nós chegamos até aqui. E se nós chegamos até aqui, sim, pessoal, nós podemos ir além. Com fé em Deus, muito mais ainda. Sexta-feira, já para, já respira. É aquele dia gostoso, né? Sexta-feira a gente para, respira, ainda dá tempo de realizar, mas já dá aquela respirada, já começa a pensar nas coisas boas. Porque é interessante, se você anotar no seu dia quantas coisas boas e quantas coisas ruins acontecem, pode ter certeza que só tem mais coisa boa. Mas nós nos concentramos naquilo que é ruim. Então concentra nas coisas boas, que eu tenho certeza de que vai. Não vou falar para você que tudo vai dar certo, que tudo vai ser maravilhoso, que a vida vai ser um mar de rosas, que você vai tentar, você vai realizar seus sonhos. Não. A verdade é, a caminhada vai ser longa, o trajeto não é fácil, é um trajeto difícil. Mas a verdade é que quanto mais cedo nós começamos, mais cedo nós chegaremos no final do caminho. Mas enquanto você está no caminho, não pensa lá, aproveita a paisagem. Sabe quando você viaja a diferença de viajar de avião e viajar de ônibus, né? Viajar de avião é gostoso, mas você vê as nuvens. Quando você está abaixando, que você vai ver as outras coisas. E quando você viaja de ônibus, você olha na janela, olha quanta coisa bonita ver, não é? Eu lembro uma vez que eu viajei de Curitiba para Porto Alegre. E de Porto Alegre eu fui para o Uruguai. Fui para o Uruguai de ônibus, de Curitiba. E eu lembro assim que as paisagens eram muito bonitas, né? O sul é muito bonito. E dá aquele prazer ficar olhando a janela. Então muitas vezes nós focamos tanto na chegada que esquecemos de nos concentrar na caminhada, naquilo que nós estamos vivendo. E eu espero realmente de coração que esse processo de realização seja realmente vivo na minha vida todos os dias, continue sendo vivo, porque eu creio que tem muitas coisas ainda para eu fazer. Como eu falei, eu comecei ainda algumas coisas, eu acertaria, que é essa parte da organização. Então, se eu fosse voltar atrás hoje, eu voltaria nisso. Mas as outras coisas, mas tudo faz parte do processo, tudo é um aprendizado, tudo vale a pena. E sim, gente, a gente vai colher aquilo que nós plantamos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar pergunta, pode mandar alguma sugestão, algum comentário. Marinês, Magali, é bom ter vocês aqui, hein? Muito bom! É muito bom ter vocês aqui e eu espero mesmo, gente, que venham pessoas maravilhosas, com dicas maravilhosas para o nosso coração e que nós sim, nós possamos... Hoje nós estamos em fevereiro, demora um pouquinho para iniciar as coisas durante o ano, não é verdade? Nós já estamos em fevereiro, então que nesse final de ano nós possamos olhar para trás e ver o quanto todas nós possamos lembrar deste momento e sim, ver que valeu a pena. O trajeto, como eu falei, não é fácil, passamos por lutas, passamos por dúvidas e às vezes o que para mim foi mais difícil foi abrir mão de algumas coisas, abrir mão e saber, olha, isso não me cabe mais, isso não me serve mais, este sonho... Talvez esse projeto eu comecei pensando em outras pessoas e não em mim. Então essa listinha às vezes vai longe, mas nunca é tarde. É isso aí. Meu maridão tá aqui super feliz por mim, meu apoiador. Eu comecei nas redes sociais, pra quem não sabe, pra estar apoiando ele e acabou investindo um pouquinho no meu. E isso da gente compartilhar as coisas,
as nossas coisas, os nossos planos, seja um treino, seja uma alimentação, seja uma organização, seja um novo hobby. Isso, gente, nos fortalece. Por quê? As pessoas vão vendo, não é ser exibido, mas começa a ter aquela cobrança. Então, por exemplo, se você começa a postar o seu prato de comida todo dia, as pessoas vão começar a esperar o seu prato de comida. E você também, você vai querer postar cada vez um prato melhor, um prato mais saudável, um prato que inspire as pessoas, ou às vezes dar uma receita. E isso tudo gera benefício para quem? Para nós. Às vezes eu vejo, quando o pessoal começa, depois eles param. Mas os alunos do Joelson participam muito dos grupos dos alunos dele. E no começo todo mundo posta o prato bonito, né? O prato, e aí começa a rolar aquelas receitas, todo mundo quer, né? Fazer aquele prato cada vez mais bonito. Só que aos poucos a gente vai desanimando. E não pode desanimar, porque tudo que nós vamos melhorando tem que o quê? Melhorar cada vez mais. E a gente se organiza cada vez mais para que a gente tenha uma vida melhor. Não que vai ter uma vida maravilhosa, sem problemas, sem adversidades, não. Mas nós vamos ter uma vida na qual a gente tem satisfação. A gente tem realizações. E esse é o projeto. Agora, todas as segundas-feiras nós vamos ter aqui mulheres que realizam. E eu espero vocês, eu falo mulheres, que só tá o Joelson aqui de homem. Entrou uns homens aqui, mas eu acho que saíram, né? Entraram alguns e já saíram. Porque querendo ou não, eu sei que o meu público maior aqui são as mulheres, são vocês, são as minhas amigas. Júlia tá aqui também, um beijo, Júlia. Então, assim, eu sei que a maioria aqui são mulheres. E como eu falei, são mulheres que já não estão mais na brincadeira. Já querem realizar, já viram que perderam algum tempo. Aliás, não perderam tempo. Muitas vezes deixaram de fazer, concentraram em outras coisas, concentraram até em outras pessoas. E estão naquela fase da vida que não. Eu preciso fazer algo por mim. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber falar não, né? É importante essas palavras, assim, isso aqui dá um tema, até para fazer uma live sobre isso, para falar sobre saber falar não. Porque quando você não sabe falar não para os outros, você fala não para alguém, e esse alguém é você. Então, muitas vezes nós precisamos ter esse momento nosso de reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas dificuldades e entender que sim, nós somos mulheres fortes, nós somos mulheres aqui, eu sei que vocês são mulheres que têm fé em Deus, vocês são mulheres que têm família, que têm os seus sonhos, têm os seus projetos. E sim, gente, não é tarde para realizar. E eu espero ver vocês agora. Essa foi só uma chamada para a próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, com uma personal organizer que vai nos dar dicas de como começar esse processo de realizações, de organização na nossa vida. Vai ser várias, porque uma só é muito pouco. Então nós vamos fazer esse comecinho, né, para ver como começar, como a gente começar a se organizar. Porque eu confesso que eu rodei muito, andei muito em círculos, mas hoje eu posso dizer assim, não posso dizer que eu sou uma mulher realizada, mas eu sou uma mulher que realiza todos os dias. E eu sei que vocês também são. Um beijão no coração, ó. Até a próxima. Tchau!